Repetir os versículos que lemos nesta noite. Lemos também no culto das 10 horas e daremos sequência ao assunto que iniciamos de manhã. Poxa, mas eu não vi no culto de manhã, será que eu vou compreender? Não, nós já encerramos algumas ideias em cada ministração. Se você não esteve pela manhã, com certeza você perdeu algumas informações, algumas revelações sobre isso. Mas você terá condição de assimilar outras revelações que estaremos emitindo aqui. Mas que para que você não fique totalmente desconectado daquilo que nós estamos abordando neste dia, nós estamos falando sobre o mal, nós estamos falando sobre o sofrimento. E isso é uma questão muito complicada, tanto no campo da teologia quanto no campo da filosofia. São questões não resolvidas e que têm muitas respostas. E ao mesmo tempo, a cada resposta que temos, parece que surgem mais perguntas. Na verdade, é como se fosse um mistério. Não só o sofrimento, não só o mal em si, mas veja, por que o justo sofre? Porque uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa injusta, a gente fica mais ou menos quieto. Não, talvez os seus atos, fez com que ele merecesse determinados acontecimentos e circunstâncias. Mas há muitas pessoas de bem, há muitos justos, há muitos servos de Deus que sofrem, e alguns sofrem mais do que aqueles que nem creem em Deus. Por exemplo, uma outra coisa não bem resolvida entre nós eu digo a humanidade: por que as crianças sofrem? Elas não são puras, independente da confissão religiosa dos seus pais. Jesus não disse que das crianças é o reino dos céus? Então, se uma criança não tem maldade, se uma criança não tem esses sentimentos tão negativos e perniciosos que muitas vezes permeiam a mente e o coração de um adulto, cristão ou não, por que as crianças sofrem? E quer ver essa questão doer muito no coração? É quando a criança é uma pessoa muito próxima a você, um filho, um neto, um sobrinho, coisa parecida. Ou então, se você trabalha em áreas que cuidam de crianças que sofrem, é preciso você ter uma blindagem emocional, uma blindagem no seu coração, na sua mente, para que você não desabe e continue trabalhando e continue tratando, cuidando das pessoas. Então, por que o justo sofre? Por que as crianças sofrem? Por que há sofrimento? E de manhã, e assim como agora à noite, só para relembrar, existem alguns postulados, tanto no campo da teologia quanto no campo da filosofia, que nós precisamos responder e assimilar e também aceitarmos ou não, mas com uma certa propriedade, equilíbrio e segurança, que são 4 postulados. Quando você tem uma noção exata desses 4 postulados, você pode absorver com melhor habilidade e segurança os embates, as vicissitudes da vida. Quais são esses postulados? O primeiro é: Deus existe, você crê na existência de Deus. O segundo é: Deus é totalmente bom, bondoso. O terceiro é: Deus é todo-poderoso. E o quarto é: o mal existe. Pela manhã nós falamos alguma coisa mais ou menos assim. Em primeiro lugar, o mal é universal, está em todos os países, em todo canto, envolvendo todas as pessoas. Todas as pessoas estão suscetíveis a sofrimento, às coisas ruins, às coisas más, às coisas que não gostamos. Justos e injustos, tementes a Deus e ímpios, crentes e ateus, todos estão suscetíveis aos problemas que emanam do mal, que são perpetrados pelo mal. Todos estão sujeitos a sofrimento, todos estão sujeitos às coisas que não gostamos. Então, o mal é universal. Em segundo lugar, o mal é algo muito prático, não é teórico, não é filosófico. O mal é algo que nos atinge, que nos faz sofrer, que faz doer, que nos abate. É algo real, é real. O mal não é só uma ideia, não é só uma filosofia, não é um sofisma, não é uma conjectura por excelência. Mas o mal é algo muito prático. Mas é bom nós percebermos que o mal não é uma pessoa, o mal não é uma entidade. Muitas pessoas pensam que o mal é o diabo, que o mal é Satanás, que mal é o demônio, que mal são os espíritos imundos. É claro que toda maldade é pertinente às
atitudes dessas entidades. Mas o mal não é uma pessoa. O mal não é uma entidade. Como assim? Se o fosse, seria criado por Deus. Porque o próprio diabo, o próprio Satanás, o próprio inimigo das nossas almas, o tentador, a antiga serpente, que são termos que a Bíblia usa para designar Satanás, ele foi criado por Deus. Mas Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz que era chamado Beeluz, que depois se tornou Satanás, que depois se tornou o diabo, que depois se tornou o tentador. Então Deus não criou os demônios, Deus não criou os anjos decaídos como eles se encontram hoje, como eles são hoje. Então são entidades espirituais, são seres espirituais reais, mas Satanás, os demônios e os anjos decaídos não são o mal em si. Então o mal não é o objeto, o mal não é uma pessoa, o mal não é uma entidade. O mal são acontecimentos e circunstâncias que nos afligem. É verdade que quase toda ação maléfica, toda ação ligada ao mal, toda ação que é ligada ao sofrimento, quase sempre está atrelada às ações de Satanás, os demônios e os anjos decaídos, ou as pessoas com a índole má. Mas o mal em si não é uma pessoa, não é uma entidade. Imagina um bisturi na mão de um cirurgião, que pode salvar a vida de pessoas. Imagina um neurocirurgião. Agora, o mesmo bisturi na mão de um homem violento, de uma pessoa violenta, quanto estrago pode fazer? A pergunta é, o bisturi em si é o mal? Não. Mas a forma como ele é usado, a forma como ele é utilizado. Então o mal está atrelado mais a uma ação do que a uma pessoa, do que uma entidade propriamente dita. Um outro aspecto é que os homens de bem, ligados ao seu caráter, estão as atitudes do bem. Mas até as pessoas de bem, muitas vezes cometem ações que são más, que são maléficas, que geram sofrimento em pessoas. E hoje pela manhã nós estávamos dizendo que um lírio quando é apodrecido, um lírio quando apodrece, ele emite um odor mais desagradável do que uma erva daninha quando apodrece. Então naturalmente não deveria ser assim. Se um lírio que é tão lindo, que emite um odor tão agradável, quando apodrecesse, não deveria ter um odor tão desagradável quanto uma erva daninha que, sem apodrecer, já traz o mal. E também entre as pessoas é assim. Muitas vezes uma pessoa de bem é capaz de ter atitudes mais maléficas do que aquelas que nós as classificamos como as pessoas que não são de bem. Ela pode trazer um mau odor mais do que uma erva daninha. E a podridão na Bíblia é associada à corrupção, à corruptibilidade. Então, quando o nosso caráter, as nossas ações são corrompidas, nós mesmos, sendo do bem, podemos emitir um odor mais desagradável do que aqueles que nós já achamos que são corrompidos. Então, essas questões, elas precisam estar muito claras na nossa mente, no nosso coração, para nós nos posicionarmos. Por que eu falo assim? Porque, infelizmente, muitas pessoas no afã de pregar a palavra de Deus, muitas pessoas no afã de falar sobre Deus, finda criando a expectativa na cabeça das pessoas com relação a Deus e as promessas da sua palavra, que não tem nada a ver com uma realidade. Nesta manhã também eu falei que é meio duvidoso, meio perigoso nós basearmos a pregação do Evangelho na mudança das pessoas. É muito arriscado você pregar o Evangelho ou dar um testemunho baseado nos livramentos que Deus Ele nos concede. E olha só, que nós não devemos negar esse fato. Quantos de nós aqui tínhamos atitudes que não tem nada a ver com o nosso comportamento hoje? Quantos de nós fizemos os nossos queridos na nossa família sofrer? Quantos de nós tivemos condutas que eram totalmente reprovadas, não só por uma sociedade civil organizada, mas até mesmo por Deus, ou principalmente por Deus? Quantos de nós talvez tenha até vergonha do passado? Mas por que não somos mais assim? Porque fomos alcançados pelo Evangelho que nos transformou.
E eu acredito que o Evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas. Eu só não posso colocar a excelência do Evangelho baseado na transformação deste ou daquele. Por quê? Porque mesmo uma pessoa sendo impactada pelo Evangelho e tendo a sua vida transformada, como diz a Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Temos uma nova mente, uma nova família. Nós temos uma nova residência, um novo domicílio. Realmente há uma mudança radical. Não é uma maquiagem religiosa, mas uma mudança que o Evangelho traz sobre as pessoas. E devemos enaltecer isso. Eu creio que o segmento da sociedade, não me referindo ao mundo todo, poderíamos nos referir ao mundo todo, mas para fazer assim algo mais chegado a nós, no Brasil, qual o segmento da sociedade que mais contribui para o bem-estar da nação? É aquele povo que vive e prega o Evangelho. Embora nem sempre isso seja aceito e divulgado pela mídia, mas na verdade a igreja é que é top em toda a estratificação social do país, em contribuir para mudanças boas e permanentes, causando menos, diminuindo o prejuízo da nação. Então as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, com certeza causam menos problemas e as cadeias não estariam tão cheias e abarrotadas como estão hoje. Teria menos desgraça, porque o Evangelho traz uma mudança para as pessoas. E foi semana passada que eu falei, e hoje vai sair até uma reportagem no Fantástico, sobre onde estão os menores delinquentes. Então estão mostrando as cadeias realmente são desumanas, e vem aquela pergunta, a cadeia muda as pessoas, a cadeia recupera. Eu não sou tão romântico ao ponto de ficar esperando que a cadeia vai recuperar uma pessoa, porque aquilo que se imagina que a cadeia vai recuperar, deveria ser dado às pessoas que estão detidas, que estão presos, os menores e os maiores lá. Mas como dar para eles algo que nem a sociedade aqui fora tem? E também eu não sou de uma opinião que a cadeia tem como principal postulado mudar ninguém. Eu creio que o primeiro e o mais necessário efeito de uma cadeia é afastar uma pessoa do convívio social que ele está trazendo o problema. Agora, se der para recuperar, louvado seja Deus. Então, essa é uma visão meio realista, ela não é muito politicamente correta, ela não é muito simpática. Principalmente aqueles que têm um romantismo com as defesas do ser humano, os direitos humanos, os direitos civis. Eu vejo que deve ser assim, se pudéssemos ter cadeias que reeducassem, poxa, é a mesma coisa, se eu não tivesse na internet, ficar mais à vontade para falar. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu acho assim, legal, Bolsa Escola, mas não seria melhor se nós pegássemos um dinheiro e desse escola para todo mundo? Eu dou Bolsa Escola para alguns e outros não tem condição de dar escola, tu estás entendendo? Então, são coisas que às vezes a gente precisa ter um senso crítico. Então eu não posso basear o Evangelho única e exclusivamente na mudança das pessoas, embora esse seja um fator incontestável. E uma das maiores marcas do Evangelho seja a mudança das pessoas, a mudança para o bem. Por que eu não posso basear o Evangelho única e exclusivamente na mudança do comportamento das pessoas? Porque mesmo as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho não abrem mão não perderam a sua humanidade. Todos nós estamos sujeitos a termos novas falhas, a cairmos na reincidência. Então as pessoas que ouvem, olha, ele aí era crente, não fazia mais algumas coisas, de repente o crente, e aí se torna uma divulgação, e as pessoas colocam a botar dúvida no Evangelho, por causa do vacilo deste ou daquele que disse que era transformado pelo Evangelho. Então não podemos negar o fato da transformação, mas eu não posso botar essa base como sendo o principal efeito, a principal causa, o principal benefício do Evangelho, é buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a verdade. E nós continuamos na vida, cada vez mais melhorando, nos aperfeiçoando, mas sem perdermos a nossa identidade de humano, que é sensível a toda a falha. A outra coisa que eu não posso basear o meu testemunho e a divulgação do Evangelho são nos livramentos de Deus, embora todas as pessoas devem ser gratas por isso. Então vamos dizer que você fez uma viagem e de repente aconteceu um acidente horrível na estrada e você sentiu que a mão de Deus assim te conduziu ao ponto de você ficar livre daquele acidente. Ou quem sabe, você estava no meio do acidente, muitas pessoas faleceram, mas você foi a única pessoa que não faleceu e saiu sem um arranhão. Aí você chega aqui na igreja, glória a Deus, porque houve um livramento. Tá bom, dê esse testemunho, fale isso, mas não ponha a eficácia de Deus nesses fatos, porque acidentes acontecem com servos de Deus e morrem.
Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não entendeu, eu desço. Falo mais perto de ti. Não estou dizendo que Deus não livra. Não estou dizendo que não devamos dar testemunho do livramento de Deus. Mas você não pode passar uma ideia de que Deus vai livrar sempre todos aqueles que o temem. Porque coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Mesmo você sendo um servo de Deus. Mesmo você sendo um homem, uma mulher de bem. Mesmo você sendo justo, mesmo sendo justa. Todos nós estamos suscetíveis aos problemas que são inerentes ao mal e ao sofrimento. Então, voltando ao questionamento inicial. Deus existe? Eu gostaria de fazer de novo essa pergunta. Quem sabe você mudou de ideia, ou você chegou depois de eu ter feito essa pergunta. Quantos creem na existência de Deus aqui? Levante a mão, por favor. Muito bem, você é um crente, crê. Quantos creem que esse Deus que você crê que existe é um Deus totalmente bom? Ele não tem um lado capeta, ele não tem um lado... Não, eu acho Deus legal, ele é muito bom, mas ele tem um lado satânico que eu vou te falar. Então, quantos acreditam que Deus é totalmente bom? Muito bem. Quantos creem que esse Deus que existe, que é totalmente bom, é todo poderoso? Ele não apenas tem um poderzinho, mas ele tem todo o poder. Quantos acreditam que Deus é todo poderoso? E quantos acreditam que o mal existe? Está vendo como é complicado? Se esse Deus que existe, e é só bondade, e tem todo o poder, ele não poderia se virar para que anulasse o mal, ou fizesse com que o mal não existisse? Ou então, se esse Deus que eu creio que existe, ele é totalmente bondade, e ele é todo poderoso, e o mal que eu digo que afirmo, talvez não exista o mal, é apenas a minha consciência que não tem recebido a iluminação devida. Algumas religiões orientais creem isso, não existe o mal. O que existe são algumas mentes e almas que não evoluíram para ter uma iluminação ampla. Ou então eu posso chegar a um outro questionamento. O mal existe, Deus é todo poderoso, ele é só bondade. Então ele não existe, porque se ele é todo poderoso e é só bondade, o mal não deveria existir, mas o mal existe, Deus é todo poderoso, bondade, então esse Deus que eu imagino que exista dessa forma, é ficção na minha mente. Aí você diz, pastor, o senhor parece que veio mais para confundir do que para trazer uma revelação. Então deixa eu dar um testemunho pessoal. Eu creio em Deus, e esse Deus que eu creio tem todo o poder. E esse Deus que eu creio que tem todo o poder, ele é 100% bondade. Mesmo crendo nesse Deus que tem todo o poder e é 100% bondade, o mal existe. Então, por que as coisas acontecem conosco? Algumas ações em nossa vida que geram sofrimento e nós as classificamos de coisas más, elas têm uma procedência. Elas têm uma origem. A origem principal, quase todo sofrimento gerado, perpetrado em nós, é causado pelos nossos próprios erros. Você pode chamar esses erros de pecado, de vacilo, atitude inconsequente, ignorância com relação à vontade de Deus para a nossa vida. Então, a grande maioria das coisas ruins que nos acontecem são falhas nossas. Se você está sentindo muito calor e entra numa sala extremamente refrigerada e tem um choque térmico e de repente um problema físico, orgânico acontece com você, não adianta culpar o diabo, não adianta culpar o demônio, não adianta culpar o mal-olhado, a psica. Isso foi uma atitude inconsequente da sua parte. Então, muitas coisas de ruim que acontecem com a gente são realmente oriundas de falhas nossas. Uma outra causa, uma outra razão, origem de coisas ruins que nos acontecem, são porque existem pessoas de má índole. Nem toda pessoa é do bem. Nem toda pessoa gosta
de promover o bem para as outras pessoas. Por incrível que pareça, tem gente que tem prazer com o sofrimento alheio. Tem gente que fica meditando, bolando meios para prejudicar as pessoas. Tem muita gente de índole má. Tem muita gente de índole ruim. Então, muito do mal, muito do sofrimento são causadas por pessoas de má índole. Uma outra fonte, uma outra razão do sofrimento e do mal que nos acontece, são causadas pelo diabo, embora ele não seja o mal em si. Mas repara que o mal começou com atitudes erradas deste anjo de luz. É interessante, o diabo, antes dele se tornar o diabo e Satanás, porque pela história bíblica, a Bíblia o chamava, quando ele era do bem, quando ele jogava no time de Deus, a Bíblia o chamava de o sinete da perfeição. Essa é uma expressão que é também dirigida a Jesus Cristo como Messias. Ele era chamado sinete de perfeição, é como se fosse um carimbo de autenticidade da perfeição, uma marca de perfeição. Ele, além de ser chamado anteriormente de sinete da perfeição, ele era chamado de a resplandecente estrela da alva, outro termo que é designado a Jesus Cristo. Jesus também é chamado da estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Então, Lúcifer, ou Bel-Luz, que era o seu nome original, antes de se tornar o diabo e Satanás, ele também era chamado de estrela da alva. Antes dele se tornar esse capeta, Burifute, como alguns o chamam, ele também era chamado de querubim da guarda de Deus. Ele era a mais alta autoridade na hierarquia dos seres angelicais, entre anjos, querubins e serafins. Ele era top, ele só perdia para Deus. Então todos, fora Deus, estavam submissos a esse ser chamado Bel-Luz. Então ele era chamado de o querubim da guarda de Deus. O exército do Senhor era regido por ele, por esse querubim. Querubim é uma das hierarquias dos seres angelicais. Então os anjos têm querubins, serafins, são hierarquias angelicais. Ele, além de ser chamado sinete da perfeição, estrela da alva e querubim da guarda de Deus, ele era considerado um ser perfeito que vivia entre as pedras afogueadas no Éden, antes de Adão e Eva. Então a Bíblia diz: perfeito eras. Aí após essa frase, até que um dia se achou iniquidade em ti, e disseste: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então as pessoas pensam que o diabo pecou no céu. Não, ele não pecou no céu. Então ele não estava em cima. Por isso que a Bíblia diz: eras perfeito até que um dia se achou iniquidade em ti, e disseste: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Essa expressão, ser semelhante ao Altíssimo, não quer dizer assim: olha, Deus, eu sou igualzinho ao Senhor, tá? Então, olha, eu estou aqui do teu lado, tá? Não. Essa expressão, ser igual a Deus, quer dizer assim: a partir de hoje, Deus não manda, quem manda sou eu. E ele consegue convencer 1/3 dos seres angelicais para esse plano maléfico. Então ele diz: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E ele sobe. Aí a Bíblia diz assim: formoso eras, querubim da guarda de Deus, sinete da perfeição, estrela da manhã, resplandecente estrela da manhã, até que um dia disseste: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Deus o lança por terra, e é aí que há uma possibilidade da terra se tornar sem forma e vazia. A terra se torna um caos, se torna um planeta caótico. O próprio Isaías, no capítulo 40, diz: Deus não criou a terra para ser um caos. Então, se a terra era caótica, sem forma e vazia, e Deus não criou a terra para ser um caos, então a terra se tornou um caos. E como a terra se tornou um caos? Provavelmente com a queda desse anjo que se rebela. E aí ele passa a ser diabo e Satanás. Surgem os anjos decaídos e surgem os demônios. Então toda a corja do mal passa a ser liderado por esse ser angelical. Mas ele em si não é o mal, mas a maioria das ações maléficas no campo espiritual procede dele e dos seus asséculos.
E essas ações podem nos atingir, ou atingir as pessoas que nos amam. De que forma? Pode ser direta em nossa vida, e pode ser através de situações e circunstâncias e sentimentos. Nós não podemos ser possuídos, nós não podemos ficar possessos se temos o Espírito de Deus, mas podemos ter momentos de opressão, de assédio, de ataque. Por isso que a Bíblia diz para nós tomarmos a armadura de Deus, por causa dos ataques. Então ele ataca, por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E aqui está falando de um exército infernal lutando contra você. Então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então há um protecionismo espiritual para que não sejamos todo o tempo atacados. Mas há algumas ações maléficas que nos atingem. Aí você diz assim: onde está a proteção divina? Onde está o poder de Deus? A pergunta é: quando foi que Deus prometeu que você jamais seria tocado por coisas ruins? Deus nunca prometeu isso. Não, pastor, Ele prometeu. Olha, o Senhor acabou de dizer que tem um salmo que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas presta atenção, querido, mesmo não sendo mortalmente atingido, você já pensou ter uma batalha espiritual que tem 11.000 entidades espirituais mais fortes do que tu lutando contra você? Será que você não vai sentir nenhuma insegurança? E tem mais um detalhe: os embates espirituais sugam mais a nossa energia do que um trabalho braçal sob altas temperaturas. Então há desgastes em toda a luta espiritual. E tem mais um detalhe: ele não tocou na família de Jó, na fazenda de Jó, na integridade física de Jó. E Jó era um servo de Deus, elogiado por Deus. Eu não sei se você já recebeu algum elogio. Olha, lá na ceia tem um servo meu que é top de linha. Deus já disse isso para você aqui. Ele nunca falou isso de mim. Não sei se ele falou de mim para vocês, mas para mim ele nunca falou isso. Pois bem, Deus se gabava de Jó. E olha só, até pira ele teve. Não sei se foi pira, mas ele se coçava, né? Devia ser curuba, coisa parecida. Então coisas acontecem com todos. Agora é interessante: onde está a bondade de Deus se Ele é totalmente bom? Onde está a onipotência de Deus se Ele é todo poderoso? A Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se você está dentro do plano de Deus, se você está dentro do propósito de Deus, os 2 versículos que eu li assim: é melhor que você sofra fazendo bem do que sofrer por consequências de atos errados que você cometeu. E por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e mesmo assim coisas ruins acontecem conosco, Deus tem o solene e divino dever de fazer isto que a sua palavra afirma. E o que é que a sua palavra afirma? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Até um ataque, um assédio das trevas contra a minha integridade emocional, espiritual e física, se eu estiver dentro do plano de Deus, e se eu amo a Deus sobre todas as coisas, esses ataques do inimigo, Deus faz com que venha redundar em experiências vitoriosas para mim. É por isso que também Deus se identifica para nós, não só como um pai amoroso, não só como um esposo que ama a esposa, não só como o leão da tribo de Judá, mas Deus se revela para nós como esconderijo, como fortaleza, como refúgio. E há ocasião que nós precisamos de uma fortaleza, nós precisamos de um refúgio, nós precisamos de um esconderijo, principalmente quando as lutas e as tempestades, as coisas más e ruins batem à nossa porta. Deus mostra-se como esse ser que nos protege, mesmo a gente sendo atingido e atacado pelas vicissitudes da vida. Então Deus revela a sua bondade. E por último, de manhã eu falei que os postulados do ateísmo, do materialismo, se fundamentam muito na existência do mal. Você já deve ter ouvido a argumentação assim: se Deus existe, por que tantas pessoas sofrem? Por que há tanta maldade? Por que há tanta morte? Por que há tanta catástrofe? Quem já ouviu um questionamento desse por aí quando você tentou falar da sua fé?
E eu vou te dizer, você tem ou não tem dificuldade para explicar? Primeiro, eu não me sinto no dever de ter que dar explicação. Primeiro, quem deveria fazer isso era Deus. Segundo, Ele deveria fazer isso na sua palavra. Se Ele não fez isto, sou eu que vou me meter a fazer? Primeiro, não me sinto credenciado para isso, não me sinto capacitado para isso. E terceiro, se eu me meter a fazer isso, eu seria um péssimo representante para Deus. Mas pastor, a Bíblia não é uma defesa de Deus, da sua existência, dos seus atributos? Não. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. A Bíblia não foi escrita para mostrar que Deus é bom. A Bíblia não foi escrita para mostrar que Ele é todo poderoso. A Bíblia foi escrita para mostrar para o homem o plano de salvação que Deus providenciou para nós. Esta é a razão principal da Bíblia. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou resumindo a mensagem da Bíblia. Não, pastor, mas eu quero saber como era o DNA e o CPF da mulher com quem Caim casou. Não estou nem aí, meu irmão. Não sei com quem Caim casou. Eu só sei que Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso eu sei. E o plano de salvação, você não precisa ser um intelectual, você não precisa ser um bacharel em teologia, você não precisa ser um doutor em divindade. O plano de salvação é simples e acessível a todas as pessoas. É uma mensagem tão simples que a Bíblia diz: nem os loucos errarão. A Bíblia foi escrita. Então, se Deus não deixou no seu livro defesas, apologia para mostrar o seu caráter, quem sou eu, simples mortal, nascido na ilha do Marajó, para defendê-lo? Ele vai estar muito mal defendido. Não sou um bom representante para defendê-lo. Minha inteligência, minha capacidade de discernir é muito curta. A única que se admira de mim é a mãe da pastora Dagmar, a irmã Nazaré. Ela diz assim: eu não sei como o pastor Gedilson tem uma cabecinha tão pequena, ele guarda muitas coisas. Pois bem, mesmo assim, eu não acho que guarde tanta coisa, né? Talvez surpreenda, não tanto pelo acúmulo de informação, mas pelo tamanho da minha cabeça. Eu gostaria de ter uma cabecinha maior, assim, uma melancia para armazenar mais, mas não dá, pessoal. Então Deus estaria muito mal representado por mim. Então a palavra de Deus, ela foi escrita para mostrar o plano de salvação. Não é para defender certas teses sobre o caráter, a natureza e as atitudes de Deus. Mas com relação ao mal, como eu estava falando, a maior parte dos ateus, dos materialistas, baseiam a sua falta de fé em Deus no mal que existe. E os crentes têm maior dificuldade em professar a sua fé exatamente porque o mal existe. Mas olha como isso parece uma espada de dois gumes. Olha como também tem o lado bom e o lado mal do próprio mal. Assim como a existência do mal pode dificultar a crença de uma pessoa em Deus, o mal também pode provar que Deus existe. Como assim, pastor? Tem alguém aqui que gosta do mal? Tem? Não, se tiver, a gente pode orar para você ficar liberto. Não, pastor, eu até amo o mal, eu só não vou à frente porque eu vou pagar um mico, o senhor orar para eu ficar liberto, mas eu não quero que ninguém saiba. Não, eu acho que aqui não tem ninguém que gosta do mal. Deixa eu facilitar a vida de vocês. Quem tem uma revolta, quem se sente mal, quem se sente indignado quando você presencia uma injustiça, uma violência, uma maldade? Quem não sente o desejo assim de justiça? Tem alguém que fica totalmente indiferente com as coisas ruins que acontecem por aí? Olha, pastor, eu não estou nem aí, eu não ligo. Quem fica indignado com a injustiça, com a maldade, com a violência? Por favor, dê um aplauso ao Senhor. Então o fato de eu não concordar com o mal, o fato de eu não gostar do mal, o fato de eu me insurgir contra o mal, o fato de eu me revoltar contra o mal, porque tem crente que diz assim: não, pastor, a ira ela é do inimigo, então o crente não pode irar, o crente não pode se indignar, o crente é só aleluia, glória a Deus, I love you. Que papo furado é esse? Se você não sente uma indignação pela injustiça, se você não sente uma indignação pela violência, se você não sente uma indignação pela opressão dos mais fortes com relação ao mais fraco, você precisa ser um cristão.
Você precisa sentir raiva disto. Você precisa irar-se contra isso. Agora o pastor ficou doido, porque ira é pecado. Não é. Não, mas eu venho de uma religião que a ira é um dos 7 pecados capitais. Não é. Deus é santo. E a Bíblia diz, Deus diz, a ira me pertence. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Se eu posso me irar sem pecar, a ira não é pecado. E a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa a ira passar muito tempo no teu coração, mas ela está me permitindo ter a ira durante um tempo. Um dos postulados da justiça, da advocacia é, o que não é proibido é permitido. Então, se a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, então há uma possibilidade de eu ficar irado sem pecar. Se a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, a Bíblia está fazendo um questionamento apenas com a duração da ira, mas não com a ira. Por quê? Porque o que determina o pecado ligado à ira, não é o sentimento de ira em si, mas as atitudes e as coisas que me levam a ficar irado. E geralmente eu faço algumas perguntas para caracterizar a ira como pecado ou não pecado. Por exemplo, o que te deixa irado? Não, o que me deixa irado, pastor, é o seguinte: toda vez que eu chego em casa e a minha esposa não põe um chinelo no meu pé, não traz uma toalha, uma escova elétrica para escovar o dente, me chama de benzinho, tchu para cá e para lá, eu fico com vontade de matar minha mulher, matar minha sogra, não sei quem mais lá. Espera aí, meu irmão, não há razão para você ficar irado. Uma coisa está errada contigo, vai te tratar. Aí, e você, meu irmão, por que você fica, quando você fica irado assim, o que é que você faz? Pastor, quando eu estou irado, te afasta. Inclusive, eu tenho um canhão que eu boto num cadeado lá, e geralmente quando eu estou irado, eu esqueço o número segredo. Se não, pastor, eu matava todo mundo, eu viro um Rambo. Espera aí, meu irmão, alguma coisa está errada. Você não precisa virar um Rambo quando está irado. Aí você pergunta para o terceiro, quando você está irado, quanto tempo passa para a ira acabar? Pastor, eu tenho uma ira que já está fazendo 10 anos. Alguma coisa está errada contigo, meu irmão. Isso já azedou. Então, o que caracteriza a ira como pecado são as respostas a essas perguntas. Mas ela em si não é errada. Então, quando eu me insurjo contra o mal, quando eu fico indignado contra a injustiça, quando eu me revolto contra a violência, contra atitudes opressoras, contra as pessoas humildes, oprimidas, sabe o que é isso? Não é o meu caráter que é legal, não é que eu seja um cara politicamente correto, não é que eu seja de uma esquerda ativista, isso é o caráter de Deus em mim. Porque Deus é totalmente bondade e Ele não gosta dessas coisas. E quando eu me revolto, é algo de Deus em mim. É porque eu sou do bem, é porque eu sou bom e não aceito essas coisas. Então, quando eu me revolto contra o mal, eu estou também dizendo, Deus que é bom, existe. E Ele é do meu time e eu sou do time dele. Então, aquilo que é dificuldade para alguns acreditarem em Deus, aquilo que é uma facilidade para desacreditar em Deus, você pode usar como algo que vai consolidar a tua fé em Deus. O que eu estou falando é bíblico, o que eu estou falando faz parte de um cristianismo, isso é algo acessível a nós. Pastor, mas qual a vantagem que se tem quando se entende isto à luz da Bíblia? Aí eu repito uma frase muito profunda e inédita que ninguém aqui ouviu: coisas acontecem. Você já ouviu essa frase? Pois bem, irmão, coisas acontecem com qualquer pessoa. Então, sofrimento pode bater na porta de qualquer um. Não, mas eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus. Aqui eu oro de madrugada, eu leio a Bíblia toda, sabe? Eu fico pedindo a proteção. Faça isso. Deus protege, Deus abençoa. Mas todos nós estamos suscetíveis a certas coisas. Tem algo que eu não gosto de falar. Quando eu vou sair de casa, a minha esposa e a minha filha, né? Então elas
elas ficam, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, por causa do assalto, não vem com essa paranoia. Mas eu estou parando de falar isso, porque vai que dá uma psica, porque assim, eu nunca fui assaltado, e eu tenho medo de dar uma psica, e depois às vezes, está vendo? Eu nem vou ficar invocado com assalto, eu vou ficar com esse, está vendo? Porque na hora que, se por exemplo, eu for assaltado, eu nem vou ficar pensando no que ele levou, o que é que vão dizer em casa? Mas eu não posso estar criando uma paranoia, de que a qualquer momento eu vou ser assaltado. Também eu não posso dizer, eu louvo a Deus, porque até o presente momento já tenho mais de 60 anos, sou um sexagenário, e nunca fui assaltado, aleluia, glória a Deus, porque eu sou... Espera aí, meu irmão, quem aqui já foi assaltado? Levante a mão, por favor. Então só eu que sou um servo, aleluia, glória a Deus. Vocês são servinhos de 5ª categoria. Não. Você está entendendo? Mesmo que eu venha glorificar a Deus por nunca... Meu irmão, estou até com medo de falar isso. Já pensou em dar uma psico? Eu saio da igreja. Está amarrado, sangue de Jesus, não vai acontecer. Mas no fundo, pode ou não pode acontecer? Não tem igreja que é assaltado? Tem pessoal que... Tem uns pastores aqui que eles foram espancados. Já um pastor deu um testemunho aqui que ele presenciou espancamento de pastores lá na tesouraria da igreja. O que eu estou dizendo é que coisas acontecem. Coisas acontecem. E a ausência do mal não nega a existência de Deus. Ou pelo fato de coisas ruins acontecerem na nossa vida, não significa que Deus não é amor. Olha só. Você pode olhar para você e dizer assim: Deus me ama a beça, apesar das circunstâncias. E olha, a nossa vida não é só 80 anos, 90 anos, 100 anos. As coisas que às vezes são ruins e que nos acontecem aqui, mas se você não abrir mão da fé e da esperança em Deus, nós estaremos num lugar que Ele foi preparar para nós. Lá não há pranto, não há choro, não há tristeza, é só bênção e paz. E o grande tempo da nossa existência será vivido neste lugar, se não desfalecermos da nossa fé em Deus, que funciona apesar das circunstâncias. Creia nisto, é assim que funciona. Eu gostaria que vocês ficassem em pé.